Você vê, que legal isso aqui. Onde que eu tava? Quando você falou, né? Eu tô vendo o filme que eu vou ver. A gente fica tanto procurando que não vê filme. Não vê filme. Porque aí você vai ler a sinopse de um, a sinopse de outro. Então, todo mundo é um pouco assim. Tem umas pessoas que... Não, a mente o TDAH, ele nasce com o cérebro assim. Essa parte aqui, para funcionar, esse maestro que filtra o excesso de pensamento e filtra a velocidade, nasce funcionando menos. E para funcionar, precisa de uma substância que é produzida aqui, que é a dopamina. Então, a dopamina é como se fosse o óleo de freio desse motor chamado cérebro, tá? Essas pessoas têm muita dificuldade em se concentrar. O que a dopamina faz no cérebro? A dopamina, ela alinha o interesse. Ela faz ela dá o tesão. Ela foca. Ela faz um triângulo invertido. Exatamente. Como tem menos dopamina, o que acontece com o TDAH? Ele vai buscar coisas que liberem dopamina para melhorar o seu funcionamento. Então, a gente busca comportamentos de risco, a gente quer coisas que viciam. É por isso que gente que tem TDAH tem um foco absurdo em alguma coisa. Exatamente. Como o Gaveta que veio aqui, ele tem TDAH, mas quando ele tá editando... Não, aí é 8 horas, 9 horas, 10 horas. Perde noção do tempo. Aí entra no flow. Entendi. Aí entra no flow, nada mais existe. Por isso que eu não gosto do termo déficit. Porque na realidade, quando ele tá sem o tesão, ele viaja em tudo. Fica flutuando. Flutuando. Quando ele está com alguma coisa que ele gosta, ele é capaz de ter um hiperfoco. Entendi. Aí é o contrário. Por isso que eu falo que é a instabilidade da atenção. Hiperfoco. Aí ele faz o hiperfoco. E no hiperfoco, olha que interessante, porque todo mundo fala muito das coisas ruins do TDAH. Realmente, no início... Desatenção, hiperatividade e impulsividade. Porque esse cérebro, ele capota nele mesmo, né? Nos pensamentos. Mas tem uma coisa sensacional. Se você pensar, o que é uma ideia, Vilela? É um pensamento que se cruza com o outro. A interseção de dois pensamentos gera uma ideia. Certo, faz sentido. Né? Se você tem mais pensamentos, uma velocidade maior, você, na realidade, tem um congestionamento de pensamentos no cérebro. Um emaranhado. De linhas. A sua possibilidade de ter mais ideias aumenta. Maior, claro. Estatisticamente, você vai ter muita ideia idiota. Mas entre 100 ideias, uma vai ser criativa. Isso é maravilhoso. Eu me vi muito nessa situação. Quando eu tô criando piadas, é muita ideia idiota. Exatamente. Tem coisa que você fala assim, cara, isso é muito idiota, eu não vou nem falar. Eu não vou nem falar pras pessoas, entendeu? Tipo assim, eu tenho um grande amigo que trabalha comigo, que é o Alex, ele também é TDAH. Então tem coisas que a gente ria, que a gente fala, ninguém pode descobrir que a gente falou isso, porque isso é de uma idiotice. É assim, que é infalável. Aí ele ainda fala assim, não, os telefones estão desligados, nem a Siri vai ouvir. Você tentando ver uma coisa pra pagar as contas, de repente vem pasta de amendoim na sua cabeça e você começa a rir. Exatamente. Agora, de onde veio isso? Agora, você também tem que entender o seguinte, se você tem esse cérebro turbinado, você vai ter 1 milhão de ideias. Se você treinar isso pra escoar... Outra coisa, anote. Uma pessoa que tem TDAH tem que ter um caderninho, porque as ideias chegam, se você não anotar, bicho... Vai embora, porque vem um outro turbilhão de coisas. Então, por exemplo, se eu não posso anotar, eu sou a louca que ligo pros amigos e falo, olha, anota essa ideia que eu tive aí, olha, você entendeu direitinho? Eu deixo o áudio pra todo mundo. Vou te dar uma dica que eu faço. Faz um grupo com você mesmo, e fica mandando áudio pra você. Aí eu não sabia como. Eu botei o nome do meu grupo, Batutinha. Aí não achava mais o grupo depois. Também, Batutinha. Não, Batutinhas. Eu coloco notas mentais e fico mandando lá. Aí depois vai ouvir. Eu levei tempo pra fazer isso. Daí, mas qualquer coisa. Mas tem uma coisa, escrever é muito melhor pra gente. Isso é. Por quê? Tudo no cérebro é atividade cerebral. Atividade cerebral é pensamento. Todo pensamento o cérebro transforma em imagem. Escrever à mão é melhor do que digitar, não é? Muito, que doido isso. Muito. Por quê? Porque olha só, o pensamento é um troço abstrato que tá aqui. Na hora que você escreve, primeiro, pro TDAH principalmente, você lentifica o pensamento e ele para de pensar em outras coisas porque eu tô escrevendo. Você tem um pouco de TDAH? Eu tenho, cara. Você acha que...
Pra quem não tá vendo, ele mostrou um caderno e uma caneta. Tá respondido. Já tá respondido, tá respondido. Entendeu? Então, assim, eu recebo muita gente que vem pra mim e fala: meu filho tem TDAH. Eu falei: olha só, não tem TDAH mal. TDAH gosta de bicho. Eu já pergunto: gosta de bicho? Gosta. Gosta de velho? Gosta. Né? E a gente é até ingênuo. A gente tem uma criança que mora na gente, vai morar a vida inteira. Eu tenho umas coisas tão infantis. Tipo? Colecionar os carrinhos da Batgirl. O quê? Você tem uma coleção? Pelo amor de Deus, manda essa foto depois pra mim. Vou. Da Batgirl, que era roxo. Um Lincoln roxo, que foi feito em 1950. Que legal isso! Olha, Festa Fantasia... Vê se acha a foto do carrinho da Batgirl depois pra gente. Aí. Coloca pra aqui na tela. Você vai ver. Coisas assim, bonequinhos. Mas isso o quê? Minions. Te dá prazer? Eu brinco com aquelas coisas. Tanto que, por exemplo, criança vai na minha casa, eu já tenho sobrinho neto. Parece a Disneylândia. Aí eu tenho aquelas coisinhas, aquelas luzes que a gente usava em boate. Sei. Aí as crianças chegam lá em casa, eu apago as luzes, aí tem aquelas fumacinhas que solta. Sei. Aí minha mãe fica assim, é surreal. Aí eu faço rave com as crianças na cama, pulando. Tchan, 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 tchan. Aí as crianças assim, Titi é muito doida. Titi é muito doida. Cara, eu me divirto em festa de criança. Porque eu vou pra recreação. E como que é feito o diagnóstico de TDAH? Eu tenho um filho de 4 anos, ele vai fazer 5. Como que eu sei se ele tem ou não? Calma. A gente começa a ver ali, porque até 4, 5 anos, a criança ainda não teve o primeiro grande amadurecimento cerebral. Tá? Você pode explicar pra gente como que é o cérebro da criança? Como que ele desenvolve? Vamos lá. Até 4, 5 anos, essa altura aí, o cérebro ainda não tem uma coisa chamada individualização. O que significa? Pro teu filho, ele ainda é você, a mãe, a avó, a babá, todo mundo que ele convive. Assim? Ele não se sente um ser único. Eu queria entender isso, porque parece mesmo isso. Mas é isso. Por exemplo, se você estiver fazendo cocô, e teu filho atende o telefone. Hoje não, porque não tem mais telefone fixo. Mas vamos supor que ele atende o teu celular. Tá tocando, ele atende. Aí fala assim, eu queria falar com o Vilela, tá. Ele não pode. Por quê? Tá fazendo cocô. Papai tá fazendo cocô. Isso. Por quê? Porque pra criança, o que ele vê, todo mundo vê. Ele é o grupo. Ele não entende... Que ele é ele. Indivíduo. O cérebro dele ainda não teve o primeiro grande amadurecimento. Mas ele já tem vontade própria. Eu quero fazer isso. Sim, eu quero assistir aquilo. Ele está começando a formar essa identidade. Sabe quando ele vai descobrir que ele é ele? Quando ele começar a mentir e perceber que vocês não notaram. Ele não mente, ele não consegue ainda. Mentir. O dia que ele falar assim, você chegasse... Como é o nome do teu filho? Noah. Noah. Você pegou uma... Acabou com isso aqui. Só tinha ele. Mas você pegou... Não. Quem foi? Foi a Maria. Aí você, putz, eu tenho que falar com a Maria, que se ela quiser, eu vou comprar um pote, eu dou pra ela. Não precisa fazer isso. Você sai, ele vai fazer assim. Por que ele não faz isso ainda? Porque ele ainda... Ele acha que eu vou descobrir... Porque ele acha que o que ele pensa, você vê, a mãe vê. Ele ainda não tem individualização. Que legal. É lindo. Por isso que eu digo que quem tem filho, você tem que aproveitar porque você é o mundo dele. Por isso que uma separação nessa fase é terrível de pai e mãe. Porque a criança sempre vai achar que ele estava metido naquela confusão. Entendi. Que ele foi culpado pelaquela separação. Porque ele estava naquele bolo. E o que aconteceu que ele não fez a parte dele? Então, vamos lá, o cérebro, então... Tem essa primeiro amadurecimento. Aí vai pra eu sou um indivíduo. Eu sou um indivíduo. Aí ele começa aquela fase que ele começa a ter os amiguinhos. Aí, pai, não me pega não, pai. Não sei o quê. Bom, aí não quer que deixe na frente da escola, deixa um pouquinho pra cá. Não me mas quando tá com você, dá beijo, abraça. Mas aí, tipo, não, pai, na frente lá das minhas amigas. Não fala isso, já tá dando no não, calma, ele... Chegar nessa fase, meu Deus. Aí vai pra adolescência, que é aquela hora que... É separação total. Porque precisa. Porque olha só, faz parte o cérebro ali, ele vai se preparar para ser adulto. Então ele tem que desconectar daquilo que até então era o mundo dele. Entendi. É horrível. Porque ele vai pro grupo.
E aí é nessa hora que tudo que o pai e a mãe falar tá errado. E você tem que deixar. Porque depois volta. Porque ele tá querendo ser aceito por um grupo.